Olá, estudantes! Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre podcasts. O que eles são, como montar um podcast e quais são as ferramentas que a gente pode usar. E vamos também aprender a fazer um roteiro para montar um podcast, tá bom? Claro que tudo devagar, cada um no seu tempo, tá legal? Estão vendo meu cenário aqui atrás? É da minha cidade, aonde eu nasci, no Rio de Janeiro. Não, eu não estou lá, mas estou matando um pouco da saudade, né? Mas vamos parar aqui de conversar e vamos começar a entender o que é um podcast. Preparados? Mas antes disso, separe o seu material, sua caneta, seu lápis, sua borracha e vamos começar, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a habilidade de identificar diferentes usos das tecnologias digitais de informação e comunicação, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos e seus impactos nos serviços, na produção e na própria tecnologia digital da informação e comunicação. Especificidades, impactos, interação social e utilizando-as de forma criativa, crítica, ética, em processos que envolvam autoria e protagonismo. Estamos na situação de aprendizagem 3 e minha rádio na palma da mão. Olá, esse é o momento em que você vai acompanhar o que aprendeu, produzindo um podcast. Fique atento para que sua produção seja clara, objetiva e possa levar informação de qualidade para o seu público. Que responsabilidade! Na atividade 1, podcast e comunicação. Desde a antiguidade, buscamos novas formas de comunicação, pinturas e, hoje, a internet. Criamos código, aperfeiçoamos a linguagem e procuramos alcançar um número maior de pessoas. O rádio se tornou uma excelente fonte de informação em tempo real. Mas o podcast nos possibilitou perpetuar o arquivo de áudio de forma simples e acessível para todos. Gente, durante muito tempo, a comunicação em longa distância sempre foi por meio de rádio, mas eram programas que estavam sendo ali ao vivo, a pessoa tinha que ligar o rádio naquela hora para assistir aquele programa. A diferença do podcast é que, ainda que seja uma mídia de áudio, ela pode ficar gravada e você pode ouvir, não assistir, né? Ouvir quando você quiser, aonde você quiser. Então, os podcasts, eles são arquivos de áudio digital. Eles são disponibilizados por agregadores, aplicativos ou sites que armazenam e transmitem pela internet. A gente vai ver algum desses aplicativos ainda hoje. Esses aplicativos possibilitam a todos ouvir sobre novas culturas, temas variados, análise sobre diferentes produtos e notícias criadas por meio de comunicação, criadas por veículos de comunicação. Muitas até TVs paga, né, de canal fechado, hoje estão produzindo podcast, para que os seus assinantes possam também ouvir um conteúdo de forma de áudio, de repente esteja dirigindo, né? Ou de repente esteja num transporte público, alguma coisa, pode, então, ficar sempre antenado aí nas notícias, tá bom? Ou mesmo por pessoas comuns. De uma forma simples, funcionam como uma rádio digital, em que um grande banco de arquivos em servidores espalhados por todo o mundo. Sendo assim, torna-se uma biblioteca de áudio acessível a todos. A gente vai ver também uma biblioteca de áudio acessível do próprio Google. Vou mostrar para vocês aonde a gente consegue alguns podcasts para ouvir. Esse formato democratizou o acesso, é muito importante na tecnologia,
a gente ter a democratização do acesso, para que todos tenham acesso, todos possam criar conteúdo, todos possam estar informados, e essa possibilidade é muito importante quando a gente fala de cidadania digital. Isso? Bom, vamos agora produzir um podcast. E vamos ouvir e ver que é bem diferente realizar uma gravação, ok? Então, a atividade aqui, por ser vinculado somente por meio de voz, como você acha que é produzido um podcast? Primeiro, vamos ver o que é um podcast, né, gente? Vamos lá ao nosso vídeo, para a gente poder ver o que é um podcast, senão a gente ainda não sabe direito o que é. Vamos lá. É bem provável que você já tenha ouvido falar em podcast, mas você sabe realmente do que se trata? Para quem ainda não conhece essa mídia e está boiando no assunto de hoje, eu vou te explicar. A palavra podcast vem da junção de iPod, aquele dispositivo de áudio da Apple, com broadcast, que é a transmissão de informações por rádio ou TV. O termo surgiu em 2004 e os créditos são dados ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts e disponibilizou o código na internet para todos os outros programadores. Ainda está meio confuso, né? Vamos simplificar. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio, mas com uma vantagem enorme. O conteúdo é totalmente sob demanda. Você pode ouvir o que quiser, na hora que sentir vontade. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode te ajudar a ocupar aquele tempinho ocioso que você tem. Ela pode ser uma boa pedida para quando estiver no trânsito, fazendo aquela corrida e até tomando banho, sei lá. Existem basicamente duas maneiras de se ouvir um podcast. Primeiro, pode ser por meio do smartphone ou tablet. É só ir na loja de aplicativos do seu aparelho e baixar um app indexador de podcast gratuito e de sua preferência. Para quem tem celular Android, os mais comuns na Google Play são o Podcast Addict, o Podcast Republic ou o Pocket Cast. Já para o iOS, existe o aplicativo Podcast que é nativo dos aparelhos iPhone ou iPad. Agora, com o aplicativo já baixado, basta abri-lo e na página principal escolher entre os diversos canais disponíveis. A maioria se dedica à cultura pop e nerd, como é o caso do maior podcast do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Nerdcast, com 347 mil downloads por episódio. Mas existem outros assuntos também, como história, turismo, religião e até mercado profissional. Ah, alguns canais também têm sites, o que facilita para quem quer ouvir pelo computador. Bem fácil, né? Agora é só escolher os assuntos de sua preferência e sair escutando. Bom, então nós vimos aqui, né, uma explicação sobre o que é um podcast. E aí, nesse vídeo, a pessoa fala, né, que o podcast, então, você pode ouvir em qualquer lugar. Ele é um material, ele é uma mídia de áudio que ela é produzida, ela tem todo o formato, ela tem toda uma especificação, tem toda uma elaboração, e ela fica disponível lá em aplicativos que você pode baixar, né, da loja, como ela mostrou no vídeo, ou ainda você pode ouvir, selecionar pelo seu próprio computador, tá bom? A gente não vai mostrar para vocês aqui do aplicativo do celular, que eu não estou compartilhando tela de celular aqui nesse momento, mas eu vou mostrar para vocês um aplicativo, aliás, um site que tem vários podcasts que você pode acionar lá pelo Google, tá? Então, eu vou aqui interromper, vou voltar para lá, para a nossa página principal, vou pegar mais uma janelinha aqui e vou abrir aqui a página do Google, tá? Isso, né? E aí, quando você vai aqui, olha, você pode selecionar um dos aplicativos aqui do próprio Google, ó, podcast. Aqui você não vai produzir, você vai achar, tá? Podcast que você pode usar, você pode ouvir, né? Então, aqui você tem várias opções para você escolher. Por exemplo, aqui o inglês. Interessante aqui sobre o inglês, né? Então, você pode se inscrever, visitar o site.
e você pode começar a aprender aqui o inglês, tá? É bem interessante isso aqui, apesar que eu nunca ouvi muitos episódios desse daqui, tá bom? E aí você pode voltar aqui, né, e procurar outros de seu interesse, tá bom? Então, aqui tem sobre negócios, sobre saúde, né, sobre motivação, as questões de arte, religião, tá? Para quem gosta de esporte, né, para quem gosta de ciência, como eu gosto de ciência, tá? Aqui tem outros para mim sobre história, aqui é sobre documentários, eu selecionei para vocês aqui esse Café Brasil, tá? Que está aqui na outra página. Vamos interromper aqui, porque se não interromper aqui, não sai lá no vídeo direitinho, tá? Então, eu vou pegar aqui de novo, vou novamente para lá, para poder sair direitinho no vídeo, ok? Então, é um daqueles que estavam lá, né, que vocês viram na lista do Google, que eu selecionei aqui para vocês, tá? Então, a gente vai dar vamos só ouvir aqui uma parte do podcast, para vocês terem uma ideia de como se cria, né? Como é que é o formato de um podcast, para quem nunca ouviu um podcast, ok? Então, vamos lá. E ali, como... Peraí. Isso. E a Perfeito é a patrocinadora do Café Brasil, e você já sabe o que é que eles fazem, não é? Sorvetes. Cara, e que sorvete! O single variata Mousse Maracujá, por exemplo, é feito com polpa in natura, o que permite oferecer todos os benefícios da fruta. O maracujá é rico em vitaminas A e C, possui fonte de cálcio, ferro e potássio. Já a base do sorvete contém leite, uma poderosa fonte de proteínas, cálcio, zinco e vitaminas do complexo B. 0% de gordura trans e 26% a menos de gordura saturada. Está vendo só? Sorvete também é saúde. Com sorvete, tudo é perfeito. Tadinha, é só um coelho de colete e de relógio. Oh, que coisa! Como é que um coelho pode estar atrasado? Deve ser muito importante, como um baile ou sei lá. Senhor Coelho, espera! Não. Eu tenho pressa! Ai, meu Deus, É assim que começa o clássico de animação de 1951, Alice no País das Maravilhas. Com um coelho com pressa. Não se sabe bem a razão da pressa, mas o fato é que ele tem pressa. E eu me lembro, quando assisti no cinema, criança ainda, de ficar intrigado, cara. Mas por que tanta pressa? Eu não consigo pensar em outra cena para representar o mundo de hoje. Temos pressa, muita pressa. E parece que esquecemos de ter paciência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou Luciano Pires. Posso entrar? Olha, já vai começar o programa. Não quero ser O Alessandro Goyola, que esteve comigo no episódio 747 Café Brasil, publicou um texto excelente em seu Facebook chamado Eu Sei, é difícil ter paciência, mas é ele que eu vou usar como base para este programa. Só que antes... Olá, Luciano, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Romano. Eu moro na Dinamarca. Se você olha aí no seu feedback do seu podcast, tem um ouvinte aqui na Dinamarca, então esse cara sou eu. Bom, eu só queria que vocês ouvissem um pedacinho, né? Porque esse podcast tem 27 minutos, quase 28 minutos, tá bom? Então, a gente, se ficar muito tempo lá, a nossa aula vai ficar muito extensa, tá bom? Então, eu queria que vocês tivessem uma ideia, né, de o que é um podcast, como que ele funciona, e ouvisse também um podcast, para quem nunca tinha ouvido antes, né?
E aí vamos para uma parte conceitual aqui. Então, como nós já vimos, o podcast é um material entregue de forma de áudio, muito semelhante a uma rádio, como vocês perceberam aqui na escuta desse podcast. A diferença de uma rádio para um podcast é que, nessa mídia, o material vai ficar disponível para quando o consumidor quiser ouvir. Então, não é algo ao vivo, é algo gravado, tá bom? Outra questão também é que esse conteúdo ele é feito sob demanda. Então, existe uma necessidade, por exemplo, agora, né, vamos pensar assim, de falar sobre a importância da vacinação. Então, podcast pode ser criado, olha eu aí dando umas dicas para o podcast de vocês, né, falando sobre a importância da vacinação. Outros podem falar assim, professor, eu acho importante falar sobre a questão da saúde mental no Covid-19. Interessante também de falar sobre isso, né, colocar algum... Vocês viram aí nesse episódio que ele mostra, do Café Brasil, que ele coloca áudios de outras pessoas, ele convida outras pessoas para parte também desse programa dele de rádio, né? Então, é bem interessante também que existe um compartilhamento também de ideias. É como se fosse um programa de rádio, só que é um programa de rádio gravado, ok? Bom, o marketing de conteúdo não tem limite, né, gente? Então, vejam ali também que ele tem uma área de marketing, tem uma área ali de propaganda também do sorvete, tá bom? Podemos dizer que é um movimento que está em constante evolução. Então, o marketing de conteúdo, a criação de conteúdos está sempre em evolução, está sempre criando novas plataformas, criando novo tipo de mídia, novos aplicativos. Por quê? Porque o mundo está sempre evoluindo, está sempre tomando caminhos diferentes. Então, quem é da área de marketing, de conteúdo, de mídia, tem que estar sempre atenado a essas mudanças aí do público, do consumidor, né? Podemos dizer que é um movimento em constante evolução. Hoje vamos falar um pouco sobre um recurso que está ligado a esse movimento, que também pode ser chamado de áudio marketing, podcast. O tema deste post será o podcast. Afinal, sabemos que atualmente muitas pessoas não têm tempo para ler posts, e-books ou assistir vídeos. O formato de conteúdos em áudio vem ganhando muitos fãs e simpatizantes, pois é algo muito prático, pode ser ouvido a qualquer hora do dia, inclusive nos momentos em que se está esperando algo, por exemplo, um trajeto de um ônibus de casa para o trabalho, ou mesmo você está dirigindo, né, e você pode colocar lá um arquivo de áudio que não vai atrapalhar tanto você na hora de dirigir. É claro, se é um barulho muito alto, sim, ele vai atrapalhar, né? Bom, e aí, como ouvir seus podcasts favoritos? A gente já mostrou aqui, né, que existem aplicativos do celular que são os agregadores de podcast. A gente viu lá no vídeo que ela mostrou alguns para vocês, e eu mostrei aqui para vocês também no próprio Google, que também existe um que disponibiliza lá vários sites, vários lugares que você pode achar podcast. A vantagem do podcast é que você pode ouvir ele offline, você pode salvar, baixar e ouvir depois, quando você quiser, né? Existem plataformas também no mercado e a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, ok? Uma outra vantagem também do podcast é que ele tem uma baixa transferência de largura de banda larga, então você resulta em economia de dados da sua telefonia móvel. Tá? Então você pode ouvir, você gasta menos internet, vamos colocar assim, para ouvir um arquivo de áudio do que, logicamente, ouvir um arquivo que tem áudio e imagem, no caso, tipo do YouTube, né? Então, a vantagem aí do podcast, a gente também ter a possibilidade de gastar menos recursos, né? Estamos numa época de economia, de tudo, cortar gastos, então precisamos pensar nisso também. Bom, e aí, vocês viram a parte de como ser um ouvinte de podcast, mas também tem uma parte que você pode ser um criador de podcast. E é isso a nossa atividade, é esse o tema da nossa unidade de aprendizagem, né? Então, como criar um podcast? Existe aqui uma série de itens que deve ser levado em conta. Então, você vai chegar lá,
baixar os aplicativos e começar a gravar. Tem que ter todo um planejamento, tá? Então, é importante planejar o seu podcast e você precisa definir qual é o objetivo do seu podcast. Qual é o objetivo? Vamos sublinhar aqui as palavras importantes, que aí a gente já tem mais ou menos uma ideia, né? Então, veja bem, você tem que, primeiramente, definir o seu objetivo. O que eu quero no meu podcast? Eu quero informar as pessoas sobre a necessidade da vacinação, que o meu objetivo é incentivar a vacinação, bom? E aí você vai criar formas que esse seu ouvinte aqui vai querer sempre estar ouvindo o seu conteúdo. Então, você tem que criar uma forma que ele tenha atenção do que você está produzindo. Para isso, você precisa identificar o seu público-alvo. Eu vou produzir um podcast falando sobre a importância da vacinação para um público-alvo que são meus amigos da escola. Peraí. Então, o público-alvo são meus amigos da escola, eu estou falando sobre a importância da vacinação. Mas a gente sabe que a vacinação não está disponível para adolescentes no momento, né? Está ainda disponível para idosos acima de, acho que é 70, alguma coisa. Bom? Então, o que eu quero falar para esse público jovem? Ele vai ser o quê? O mediador, né, dessa importância da vacinação para os seus avós, por exemplo. Então, eu vou informar esse público jovem sobre lá as principais características da vacinação, que ela é importante, que ela não causa problema nenhum. Vou colocar algum material de algum cientista, né? Vou arrumar tudo direitinho lá no meu podcast e vou disponibilizar para o meu amigo, meus amigos da escola, por exemplo. E aí eles vão ouvir e vão passar essa informação para os seus avós, para os seus tios, para intensificar a importância da vacinação. Tudo bem, então já decidi o meu objetivo e eu já estendi esse para o meu público-alvo. E dentro do público-alvo é importante saber o vocabulário que você vai usar. Então, se eu estou falando para adolescente, eu vou usar vou usar uma linguagem, né, uma forma de vocabulário que o adolescente vai entender. Se eu estou falando para um grupo de médicos, por exemplo, estou falando sobre podcast sobre saúde pública e coletiva, vou usar uma linguagem médica, bom? Então, você deve falar de acordo com a linguagem de quem vai ouvir o seu podcast. Desde que ela seja simples, caso de adolescente, pode ser uma linguagem complexa, se é para um médico, pode ser uma linguagem informal, se está falando para um público, né, de adolescente, um público mais jovem, ou pode ser formal se você estiver falando para um público já definido, né, uma categoria profissional, enfermeiro, médico que está em moda, né, jornalista, bom? Outra questão também, antes de criar um podcast, é você avaliar a concorrência. No nosso caso aqui, a gente vai concorrer entre nós mesmos, mas uma empresa ou uma emissora de televisão, por exemplo, que hoje a gente tem muitos produzindo podcast, elas têm que pensar na concorrência, porque eu vou fazer um podcast da minha empresa de televisão, X, mas a empresa Y vai fazer também. Então, eu vou ter que pensar aí o que eu vou trazer de diferencial para o meu ouvinte para manter o quê? A sua fidelidade. Então, o que eu vou fazer, o que eu vou ter de diferencial nesse meu material. Então, eu tenho que ouvir o modelo da concorrência sempre é bom. Então, eu quero criar isso na empresa X e eu vou criar lá um podcast, mas a empresa Y, né, a emissora Y, tem podcast. Então, eu vou lá, ouço e dali, né, eu tiro as minhas ideias, né, copiar, né, plagiar, né, gente? Entender o meu público-alvo para que eu possa desenvolver uma mídia que vai atender a necessidade do meu público-alvo, tá bom? Não é para copiar o podcast do outro, não é não? Bem? Tentar não é o problema é não tentar, é o que eu sempre falo para vocês, né, gente? Olha, eu vou fazer um podcast, isso é muito difícil, pelo amor de Deus, olha, eu não consegui entender, olha, eu não consegui baixar no aplicativo no celular, olha, eu não consegui abrir, olha, não está baixando. Gente, importante, né, é você tentar.
Tudo bem, eu posso ter aí um aluno que vai fazer um podcast num dia, ele se empolgou, puf, fiz um podcast. Entendeu? Mandou para a professora, né? Olha o que eu vi, professora, ficou legal, né? Que legal. Aí tem um outro aluno que ele vai levar 2, 3 semanas para fazer um podcast. Daí, gente, qual o problema? Cada um tem o seu tempo. O que importa é que aquele que demorou 2 semanas, ele tentou, ele foi persistente, ele foi caminhando com seus desafios e foi descobrindo. Apesar de ter feito depois, não importa, gente, ele fez, ele chegou até o momento, tá? Cada um tem o seu tempo. A tecnologia está para nos ajudar. Ela é uma ferramenta para nos ajudar no nosso dia a dia, nossa qualidade de vida. Tem pessoas que têm uma aptidão rápida para a tecnologia. Puf, saiu e baixou, já começa a mexer, já tá no DNA, que a gente fala, né? Outras pessoas têm uma dificuldade maior. E isso aí é algum problema? Não é problema. O que eu não quero é que vocês deixem de tentar, tá bom? Ah, eu fiz um podcast de 1 minuto, tá bom? Tá ótimo. O outro fez 10, não tem problema, gente. Cada um vai tentar o seu, tá? Eu vou passar para vocês ferramentas para vocês fazerem. Eu não vou fazer por vocês, porque eu só lanço semente, tá? Eu só lanço semente, eu só sou mediadora aqui. Eu lanço a semente, vocês pegam a semente, vocês vão plantar essa semente e vocês é que vão ser o protagonista dessa história toda, tá legal? Então, eu não vou fazer podcast para ninguém. Eu vou mostrar o caminho. Quem vai percorrer o caminho são vocês, tá bom? Então, o tema. Vamos decidir o tema de um podcast. Vamos não, vocês vão decidir, né? Definir o tema e o formato é importante. Por exemplo, eu quero fazer um podcast de bate-papo. Então, vai ser eu e um colega meu, a gente vai bater um papo sobre vacinação, e eu vou falar para ele assim, eu queria me vacinar, eu sou adolescente, quando vai chegar, legal, a minha bisavó já vacinou, ela não sentiu nada, ela tá bem e tal. Tudo bem, eu posso fazer, então, um bate-papo. Eu posso fazer uma mesa redonda. Eu vou chamar para fazer o podcast, tem que ser distanciamento social, vocês sabem disso agora, né? A gente tem que fazer tudo online, tá? Não tô falando para ninguém aglomerar, não, pelo amor de Deus. E aí você vai fazer uma mesa redonda, não precisa estar ninguém junto na mesa lá, juntinho, cada um na sua casa, faz uma mesa redonda, tá? Ele vai falar sobre vacinação, o outro vai falar sobre as vacinas que tem, o outro vai falar sobre outras vacinas, como da vacina da varíola, a vacina da poliomielite. Então, uma mesa redonda debatendo, ou falando, ou demonstrando sobre vacinação. Eu posso fazer também um debate, né? Eu posso fazer um debate aí, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse debate hoje em dia, né? Falando sobre, por exemplo, se eu quero ou não vacinar. Cuidado com isso, que isso não é legal, que o pessoal hoje está muito polarizado. A gente não devia estar discutindo se vai vacinar ou não vacinar, né? E sim, a gente poderia estar falando sobre aumentar a quantidade de vacina, o que pode ser feito, né? Sobre isso, tá bom? Pode ser um podcast informativo, como a gente está dando a sugestão aqui, né? Eu estou informando a importância da vacinação. Ou um podcast falando assim, olha, em Guarujá, a vacinação está ocorrendo, tal. Pode pegar lá o material, né, da Prefeitura do Guarujá, que está lá o planejamento, e fazer um podcast sobre isso. Olha, gente, no Guarujá, a vacinação vai ocorrer nos dias tal, grupo tal, dia tal, grupo tal. É muito bom, muito legal e até muito necessário fazer isso, tá? Educativo, entrevista, dissertativo, tem vários aqui que você pode fazer, tá bom? É importante você também dominar o que está falando, né? Você não pode na hora lá, peraí, eu vou pegar o papel aqui, eu vou ler onde é que está o negócio, tá? Então tem que estudar primeiro o tema que você vai falar, para depois você não se enrolar, porque é uma coisa dinâmica, né? O conteúdo, depois que você definiu tudo isso aqui, você vai falar do conteúdo. Nesse site Café Brasil, vocês viram que lá embaixo tinha, né, o texto, tá lá, tinha o texto lá do que ele estava falando, tá? Então você vai definir o conteúdo, você vai escrever lá o que você vai falar, né, e aí você vai criar um checklist do episódio. O que é um checklist? Se tudo que você precisa para gravar aquele episódio está pronto, então você sabe o planejamento, sabe qual é o público-alvo, como é que você vai falar, qual é a sua linguagem, qual é o tema, qual é o conteúdo, tá tudo prontinho lá, tá tudo pronto lá, é só
começar a fazer a gravação. Porque se você não tinha tudo planejado, começou a gravação, você se perde, aí tem que fazer tudo de novo. Aí não é legal. Bom, como eu falei para vocês podem trazer convidados, né? É sempre interessante convidados, porque você pode... fica mais dinâmico, né? Fica mais bonito que só você falando também, hein? A ilustração. O podcast, ele não é visível, né? De áudio, mas você tem um material que você... como você fala, que é o material que você entrega aquele produto, tá? Como se fosse uma embalagem, chama de embalagem, tá bom? Que é o cenáriozinho que você tem lá. Então, veja só, quer ver? Deixa eu mostrar aqui o cenáriozinho que tem lá. Eu vou mudar aqui, vou voltar lá de novo. Né? Tem que fazer isso toda hora, porque senão, às vezes, ele não grava, gente. Pelo amor de Deus. Olha só, tá vendo? Apesar de eu estar aqui, já apareceu aqui agora. Aqui é um podcast que está no site, né? Eu posso salvar para fazer o que eu quiser aqui. Mas aqui eu estou só mostrando para vocês o seguinte. Existe uma imagem aqui, tá vendo? Não é que a pessoa está falando, está mostrando a cara da pessoa, mas existe uma imagem, eu tenho que trabalhar essa imagem aqui, porque essa imagem aqui vai vender meu produto também. A pessoa não está vendo a minha aparência, ela vai olhar isso aqui e vai dizer, paciência, poxa, legal, quero saber o que é isso. Aí aqui está o conteúdo do que ele falou, que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, vamos voltar lá. Vou voltar aqui de novo. Senão ele não grava, gente. Senão ele não grava direitinho. Não dá problema. Tá? Então, você tem uma ilustração, né? A personalidade. O podcast tem um alto poder de fidelização. Já que ouvir a voz de alguém é diferente de ler um texto. Assim, criar sua própria personalidade é fundamental. O tom de voz, as brincadeiras, as frases, você vai caracterizar isso em você. Então, por exemplo, o locutor, ele já tem todas essas técnicas, porque já conhece de rádio, né? Mas nós aqui que estamos aprendendo, começamos a aprender essa questão de mídia agora, a gente tem que se policiar sobre isso, né? Então, por exemplo, o jeito que você vai brincar com as pessoas, né? Cuidado com as brincadeiras também, nada de preconceito, nada do tipo, né? As frases que você vai usar, a frequência que você vai falar, o tom de voz também é muito importante, você vai ficar gritando com a pessoa, e também não falando tão baixo, que a pessoa não vai ouvir o que você está falando. Então, também tem que se tomar cuidado com isso, tá bom? Outra questão também é que se você vai produzir um podcast, que não fique só em um, né, gente? Mantenha a frequência. Aí eu vou fazer esse podcast sempre falando sobre questões levadas à escola. Então, vou fazer um podcast falando hoje que vai ter uma aula de matemática super legal com o professor, ele vai fazer lá, sei lá, uma aula diferente. Então, eu vou sempre falar sobre a questão da escola. Aí eu vou falar que a professora de ciência vai fazer um experimento. Então, hoje meu podcast é falando que na semana que vem a professora de ciência vai fazer um experimento. Tá? Então, é sempre legal que você mantenha uma frequência, uma regularidade nas suas publicações. Bem? Mesmo que estamos falando aqui de uma publicação que não é profissional, né, gente? É uma coisa que estamos aprendendo. Mas estamos aprendendo, vamos aprender o que é certo, não é não? Tudo bem? Bom, o CTA, né, que é uma etapa que você pode definir o momento de convidar um ouvinte a fazer alguma ação. Nesse que a gente viu, né, que eu mostrei para vocês do Café Brasil, ele convida um ouvinte para fazer essa participação ali, ok? E a gente vai aprendendo aí, a gente vai vendo essas ferramentas aqui dos aplicativos, a gente vai fuçando e vai aprendendo, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês o vídeo que eu passei nessa aula, para vocês assistirem, né? Quem quiser assistir novamente, ver como é que é, direitinho, com calma, vai lá e acessa, ok? Agora eu vou passar para vocês um aplicativo que eu uso tanto no computador como no celular, né, que é o Anchor. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Não vou mexer, não vou mostrar nenhuma ferramenta dele hoje, tá? Eu acho que até alguns de vocês devem até conhecer já essa ferramenta aqui, né? Esse aplicativo você pode usar tanto no celular quanto aqui no meu navegador, né? Estou no meu navegador,
tá? Ele é grátis, totalmente grátis, você faz aqui, é grátis, tem várias ferramentas, a gente vai falar sobre isso em aulas posteriores, né? Tá bem? Tem uma outra ferramenta também, que eu também costumo usar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês aqui. Não sei se eu vou conseguir compartilhar, mas eu vou tentar. Não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Tá. Esse aqui também, né, que é o Audacity, também eu uso para fazer alguns materiais de podcast, algumas coisas que eu gravo. Já é um pouquinho mais sofisticado, cheio de coisas aqui para que você possa utilizar, tá vendo? Mas é bem legal também, tá? Você pode fazer gravação, gravar faixa nova, você pode inserir áudios, né? Você pode gerar sons, gerar efeitos, alguns efeitos não estão desativados aqui, porque eu não tenho eles ativados, você tem várias ferramentas aqui também, exportar os dados, importar, né? E, lógico, o manual aqui, amado e maravilhoso, tá bom? Mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Porém, se vocês já tiverem algum conhecimento, deixa eu ativar a câmera aqui agora para falar com vocês, né? Vamos lá, agora está voltando a câmera. Ah, voltei. Se vocês já tiverem algum conhecimento dessas ferramentas, gente, pode fazer um podcast e mandar para mim, tá bom? E aí a gente pode, de repente, eu não sei como é que está a internet de vocês, marcar aí uma aula ao vivo, né? Em que vocês também possam participar, mostrar como é que vocês fazem, qual é a ferramenta que vocês usam, interagir um pouco nessa história de tecnologia, tá? Eu tô indo devagarzinho, porque eu estou levando em conta que a maioria não conhece, ainda não fez, não participou. Mas sempre tem alguém que está um pouquinho mais na frente, e se existir alguém aqui nessa turma, pode botar a mão na massa e mandar para a gente o material, tá bom? Não fiquem preocupados se é muita informação, se vocês acham que a coisa é muito difícil, porque não é. Não é. A minha câmera hoje também não tá legal com a minha imagem, mas a gente faz o que é possível. Gente, a nossa aula fica por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima aula. Vamos lá, vamos botar lá. Vamos avaliar se tem possibilidade de fazer alguma coisa ao vivo com as duas turmas, tá? Para a gente poder interagir mais. Mais um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.